Bem, hoje nós vamos conversar no Encontro de Humanismo sobre um tema muito importante que, na verdade, tem sido presente nos círculos dos brasileiros há muitos anos. Especialmente na nossa realidade, é uma constante: a importância da justiça do trabalho. É que o trabalho, que teve todo o seu escopo bem trabalhado na Constituição de 1888, chamada de Constituição Cidadã por Ulisses Guimarães, não em vão, foi considerado um valor social e inerente à condição da dignidade da pessoa humana. Mas a gente sabe que essas lutas não são de 1988, elas têm um arcabouço histórico e que remontam o início do século XX, passam pelos governos de Getúlio Vargas e, especialmente, resistem, e às vezes não tão bem, às reformas e desformas que tentam retrabalhar o conceito da justiça do trabalho. Mas, para discutir esse tema tão importante e a profundidade que ele exige, a gente precisa de alguém capaz para isso. E, sem dúvida, a professora e advogada Moara Lima, que se dedica a estudar o direito material e processual do trabalho, com certeza pode nos esclarecer muitas coisas acerca do assunto. Moara, seja muito bem-vinda. Para mim é uma alegria ter você aqui, assim como foi uma alegria ter todos os outros convidados desde a primeira temporada. Se sinta bem-vinda, nós vamos conversar sobre o assunto. E o grande objetivo dos encontros de humanismo é basicamente difundir informação, democratizar a Constituição, e a gente vai dar ao poder originário a consciência do que ele originou. Simplesmente isso. E a gente vai continuar nessa toada até onde for possível. Então, Moara, seja bem-vinda e vamos conversar sobre o assunto, né? Perfeito, Pedro, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para fazer essa conversa, esse bate-papo com você, tentar de alguma forma traduzir para as pessoas que vão nos ouvir, para as pessoas que seguem o seu trabalho. É, Esse tema que é tão importante, é essencial, está conectado com todos nós, está conectado com o nosso dia a dia. E parabéns pela iniciativa, parabéns por promover esses diálogos. É importante que a gente faça isso nas diferentes esferas da sociedade, e quanto mais pessoas a gente tiver fazendo essa democratização do conhecimento, da Constituição, né? Porque a gente precisa saber do que ela trata, do que ela fala. Quanto mais pessoas a gente tem fazendo isso, mais capilarizado vai ser esse trabalho e mais pessoas a gente vai alcançar para a gente, de fato, conseguir transformar a nossa sociedade. É através da nossa esfera de influência que a gente começa as transformações que o nosso país precisa. Então, que bom que você tomou essa iniciativa e que honra poder fazer parte aí dentro desse projeto como uma das convidadas para conversar desse tema que é o tema do meu coração, o direito do trabalho. Pois é interessante isso, né? Porque quando eu entrei na universidade, não foi a matéria que imediatamente me atraiu, né? Tanto. E foi só depois, já estudando para o exame da ordem, olha isso, a distância, que eu, na verdade, me atraí muito pelo processo do trabalho em Uhum. si. Porque Uhum. processo, as regras do jogo me atraem bastante e processo é uma coisa interessante. E estava observando e tal. Só que depois, eu falando comigo mesmo, cara, não tem como ser absolutamente apaixonado pela Constituição e fascinado como sou, e não ter atração por algo tão inerente à existência humana, é fundante da existência humana, o trabalho, né? Não necessariamente da institucionalização da justiça do trabalho, tá? Mas o trabalho. E Uhum. como aqui no Brasil ele é protegido por essa institucionalização, e inclusive, como até tive a oportunidade de dizer, Hannah Arendt fala sobre isso com muita clareza lá em A Condição Humana, quando ela diz justamente isso, que o trabalho é uma das características da vida, né? E necessariamente uma das características do que ela considera vida ativa. Então, junto com o labor e a ação, né? Então, aqui no Brasil, é uma característica muito nossa, né? Essa presença da justiça do trabalho. E já para que a gente comece, eu queria saber necessariamente, Moara, como na sua visão, qual a função
mais essencial da justiça do trabalho nesse Brasil contemporâneo, onde existem tantas discussões ativas sobre as modalidades de trabalho e também diante de um artigo tão poderoso quanto o artigo 7º da Constituição, que versa sobre os direitos essenciais do trabalhador, aqueles que não devem ser mexidos, né? Fala aí pra gente qual a função mais essencial dessa justiça, Mara. Bom, Pedro, essa pergunta é importantíssima, porque a Justiça do Trabalho tem sofrido ataques constantes e não são de agora. Num país com o tamanho do nosso, um país continental, e que carrega ainda as marcas de um processo de colonização, de escravidão, de precariedade do trabalho, de profunda desigualdade, a Justiça do Trabalho ela desempenha um papel de reequilibrar o sistema. Quando a gente olha para os conflitos trabalhistas hoje aqui no Brasil, a gente está falando, na maioria dos processos, de coisas básicas, de verbas de natureza alimentar, de empresas que não pagam o salário, que não pagam os direitos mais básicos do trabalhador. E a Justiça do Trabalho, levando em consideração toda essa sistemática de proteção desse que é hipossuficiente, que é o trabalhador, que dentro dessa relação diagonal que a gente tem entre patrão e trabalhador, levando em consideração tudo isso e a urgência de solucionar esses conflitos, a Justiça do Trabalho se mostra no país como um sistema eficiente, célere, que reequilibra esse descompasso que existe entre o direito material, que na letra da lei, no papel, garante direito aos trabalhadores, e a realidade fática, onde esses direitos são constantemente violados. E a gente precisa, então, a partir desse conflito, de um Estado, do Estado juiz, que vai resolver esse conflito, substituindo a vontade dessas partes que estão em conflito para reestabelecer o que a gente chama de paz, é a jurisdição. E a jurisdição trabalhista reestabelece esse equilíbrio nas relações de trabalho, nas relações de emprego, nas relações de trabalho num geral. E isso é importante num país como o nosso, porque se a gente não tiver esse sistema especial, essa justiça especializada, que tem esse olhar voltado para a importância e para a peculiaridade dessa nova relação que surge na sociedade, que é a relação de trabalho, a relação de emprego, a gente estaria com essa crise, com essa precarização e com a demora no atendimento da solução desses conflitos muito maior do que a gente tem hoje. A Justiça do Trabalho hoje é a justiça mais célere que a gente tem no nosso país, resolvendo esses conflitos, então, de forma eficiente, e ao contrário do que muitos dizem, esse equilíbrio que ela promove não é um desequilíbrio para proteger o trabalhador. A gente precisa verificar que dentro da situação hoje, da nossa sociedade, da realidade fática, do sistema em que a gente escolheu para organizar a produção, o serviço, aqui no nosso país e no mundo, a gente já parte do princípio que o trabalhador está numa situação de desequilíbrio. Então, quando a gente vem para promover esse equilíbrio, não é para promover o equilíbrio para proteger o trabalhador e desproteger o empregador, não. É para realmente trazer equilíbrio para a relação e segurança jurídica. A partir do momento que a gente tem esse equilíbrio, a gente tem previsibilidade na legislação, a gente tem segurança jurídica, tanto trabalhadores como empregadores podem conviver com essas normas de uma forma segura, efetiva, que eleve o nosso patamar de dignidade, melhore a situação para todos, não só para a classe trabalhadora, não só para os empregados, mas como uma sociedade, a sociedade que escolhemos construir, uma sociedade justa, igualitária e que priorize a dignidade de todos, não só de alguns. Isso é importante mesmo, porque o ministro Maurício Godinho, que hoje, acho que hoje está como vice-presidente do Vice-presidente do TST, TSE. né? Disse uma vez assim que a Justiça do Trabalho, na verdade, é um pilar da civilidade. E eu considero isso
uma colocação bem feita mesmo, porque o histórico brasileiro é um histórico de muitas problemáticas na relação, né, entre os hiper e hipossuficientes. Entre um dos exemplos dessa relação é o empregado e o empregador, né? Acho que quando a Justiça do Trabalho cumpre o mandamento constitucional do artigo 7º de manter aqueles direitos em coerência, né? De manter aqueles direitos em atividade plena, sem supressão, eu acredito que ela está trabalhando mesmo para que essa noção de civilidade seja reconstruída, ou seja, amadurecida mesmo na consciência das relações humanas, de empregado e empregador, por exemplo. Nenhum homem é dono de outro homem. E Uhum. acho que a justiça do trabalho colabora demais com essa concepção, né? É por isso que a Perfeito. CLT, sendo ali criada em 1943, num contexto de autoritarismo também, mas a sua aplicação passou por diversas transformações ao longo do tempo, porque a gente sabe, como eu costumo dizer, o direito é randômico, né? Uhum. Como a vida. Né? E como você avalia, Moara, esse processo histórico e quais momentos você considera decisivos para a consolidação da importância da justiça do trabalho como um instrumento mesmo de aperfeiçoar as Perfeitamente. relações humanas, aperfeiçoamento das relações humanas e da própria democracia mesmo, né? Quais momentos você considera pontualmente importantes para que a justiça do trabalho fosse vista por esses olhos? Perfeito. Bom, primeiro falando do direito material do trabalho, Pedro, a gente precisa entender que os direitos trabalhistas, o direito dos trabalhadores, eles sempre são construídos dentro de um processo de acumulação. A gente vai acumulando direitos, é cumulativo. Esse processo é sempre gradual. E a gente está numa sociedade que está se civilizando, que está elevando o patamar civilizatório, como gosta de dizer o professor Maurício Godinho Delgado, quando esse caminhar é um caminhar para frente. A gente não pode retroceder em direitos trabalhistas. Caminhar para trás é fazer o caminho inverso da modernização, inverso do progresso, inverso do avanço. Então, num primeiro momento, quando a gente pensa no contexto do surgimento da CLT no nosso país e das constantes reformas que a legislação trabalhista sofre ao longo do tempo, a gente precisa medir essas conquistas na medida em que foram passos para frente ou passos para trás. Tivemos muitos avanços na legislação trabalhista. Vamos relembrar que a legislação trabalhista, há pouco tempo atrás, permitia, por exemplo, que o marido rompesse o contrato de trabalho da mulher. Vamos relembrar que há pouquíssimo tempo atrás, apenas em 2015, a Lei Complementar 150 de 2015 veio trazer mais segurança jurídica para as relações de emprego doméstico. Vamos relembrar que há pouquíssimo tempo atrás, em 2017, tivemos a reforma trabalhista, que pela primeira vez tentou ali fazer algum esboço mal acabado do que era regular o teletrabalho e os trabalhos feitos por meio de tecnologias telemáticas, de telecomunicação, tecnologias aí que a gente vê reestruturando a nossa economia nesse boom da revolução 4.0, da gig economy, etc. A gente ainda está muito distante de regular, através das normas trabalhistas, a modificação intensa que a gente teve no mundo do trabalho, no mundo do serviço, na organização da produção, do capital, da energia que é aciclada para tudo isso. Hoje a gente não está nem perto de pensar, por exemplo, em regular como que é esse trabalho que a gente está fazendo aqui, por exemplo. As redes sociais funcionam, geram renda, geram lucro para os seus donos, para empresas de publicidade que as manejam, e tudo isso só funciona porque também estamos aqui movimentando e sendo audiência e produzindo conteúdo dentro dessas relações, aciclando. Esse é o conceito básico que a gente vê inaugurar o direito do trabalho, né? Aciclando energia para uma atividade que vai gerar lucro, mas como sujeitos livres, ou como alguns autores gostam de dizer,
juridicamente livres, porque será, né, que somos livres de fato, livres plenamente, enfim. Então, esse processo é um processo que vem de um construir histórico. E o objetivo do direito material do trabalho é corrigir as distorções que são inerentes, que são pressupostos dessa nova forma de organização da sociedade que a gente inaugurou. Se existe exploração do homem pelo homem, se existe exploração dessa energia para produzir algo, para acumular riqueza, para produzir lucro, para produzir, enfim, qualquer coisa, a gente vai ter distorções dentro dessa relação. E daí, se essas distorções se acirram, se elas crescem de uma forma desmedida, a gente tem a insatisfação, a gente tem precarização, a gente tem miséria. Não é isso que queremos construir com o Estado democrático de direito. Então, a gente vai, intervém, coloca limites e tenta, cumulativamente, civilizando essa relação. É o papel democrático, é o papel civilizatório, progressista, político, conservador, vários papéis que o direito do trabalho desempenha na nossa sociedade. Daí a gente vem para o conflito que decorre dessa intervenção. E daí a gente precisa de aplicar esse direito, no caso concreto, e fazer valer a vontade desse Estado, dessas partes, para que esses limites sejam respeitados. Então, vem a Justiça do Trabalho para efetivar esse processo. E daí a gente tem marcos muito importantes. A inclusão da Justiça do Trabalho dentro do sistema do Poder Judiciário brasileiro. A gente tem a extinção dos juízes classistas, a gente tem a emenda 45 que ampliou a competência da Justiça do Trabalho, mas vejam, conquistas muito frágeis ainda do nosso país. Hoje, a competência da Justiça do Trabalho, estabelecida na Constituição de 88, tem sido constantemente atacada e esvaziada. E se não estivermos atentos, esse instrumento que é o processo do trabalho, que é o instrumento para efetivar esse direito material do trabalho que equilibra essas relações, ele vai sendo esvaziado, 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 ao ponto da gente não conseguir mais resolver esses problemas dentro desse sistema que foi pensado para esse tipo de conflito. Eu gosto de falar para os meus alunos, Pedro, que se a gente quer desparafusar um parafuso, né? Um móvel, o melhor instrumento que a gente tem para fazer isso de forma mais rápida, mais efetiva, sem estragar o móvel, é usando uma chave de fenda. E hoje, as pessoas não estão propondo sequer usar uma faca para afrouxar ou para parafusar a questão dos direitos trabalhistas. Eles estão tentando fazer isso com a unha. E isso está ferindo a nossa população, está precarizando as relações de trabalho, está afrouxando o compromisso que a sociedade tem com os direitos trabalhistas. Bom, se eles pouco valem, se quando chegar no STF, tudo isso vai ser desconstituído, se vão falar que a justiça sequer é competente para analisar se existe ou não existe um vínculo empregatício, se tudo isso vai ser analisado pela ótica do processo civil, que pressupõe a aplicação do direito civil, que é um direito entre iguais, a gente desestrutura todo um sistema de proteção da base dessa pirâmide, que é a classe trabalhadora. A gente desestrutura não só no plano individual, mas principalmente no plano coletivo. E é aí que está a grande cilada de convencerem a população de que, no plano individual, que de forma individual, elas poderiam ou deveriam poder escolher se querem estar protegidas pelo direito do trabalho, pela justiça do trabalho, ou não, como se essa escolha fosse uma escolha de quem é livre. Na verdade, quando colocam essa escolha para o trabalhador, essa é uma não escolha, porque o trabalhador não tem poder de barganha, o trabalhador não tem poder de negociação, o trabalhador ele quer o salário no bolso, ele quer a comida na mesa. E daí, essa não escolha, com aparência de liberdade, acaba desestruturando o nosso sistema previdenciário, desestruturando as nossas famílias, desestruturando o nosso sistema educacional, desestruturando o SUS, desestruturando tantas coisas caras à sociedade que estão intimamente ligadas a essa forma de trabalhar e a essa forma de proteger o trabalho. Então, é muito irresponsável, não é?
da administração pública, do poder judiciário, do legislativo, pensar isso como se fosse um único ponto, uma única carta fora do baralho. Não é. A gente sabe que, na verdade, o trabalho é um pilar central da nossa sociedade. É assim que a Constituição trata o trabalho. Ela coloca como espinha dorsal a dignidade do trabalho e o respeito aos direitos trabalhistas como uma condição para a gente efetivar a dignidade da pessoa humana. E veja como a Constituição elevou um instrumento criado pelo Estado Novo a uma categoria tão grandiosa e que não pode, grandiosa e merecidamente grandiosa, e que não pode ser dirimida, entendeu? Por nada. Ele tem uns avanços agora que comprometem demais toda essa grandiosidade dada pela Constituição e muito bem explicada por você. E talvez a reforma trabalhista de 2017 tenha muita parte nisso. E a reforma de 2017, Moara, tendo um grande impacto na estrutura até e no funcionamento da Justiça do Trabalho, mudou o jogo, né? Quais Uhum. foram os efeitos mais críticos da reforma e como você vê esse cenário 7 anos depois? Bom, a reforma trabalhista que prometeu, não é? Ela veio com esse merchan, esse marketing de vamos gerar empregos, vamos simplificar as relações de trabalho, vamos desburocratizar tudo isso, vamos trazer modernidade à legislação trabalhista. Passou a anos-luz, eu ia falar quilômetros, mas eu acho que não expressa muito bem, passou a anos-luz de distância de promover qualquer uma dessas coisas. A gente viu o cenário pós-reforma, o emprego decente despencar no nosso país por um certo período. Vimos também as estruturas de proteção ao direito do trabalhador serem mais atacadas ainda, como a Justiça do Trabalho, e na sociedade a gente herdou uma consequência tão nefasta que é até difícil de explicar. A precarização que a reforma trabalhista legitimou nas relações de trabalho, nas relações de emprego, ela fez com que o trabalhador ficasse tão vulnerabilizado dentro dessa relação que CCLT virou xingamento no nosso país. As crianças xingam umas às outras de você tá usando roupa de CLT, você tem cara de CLT, de um tom pejorativo, porque a classe trabalhadora sofre no nosso país. Temos adoecido cada vez mais, temos tido Só, jornadas exaustivas. só um parênteses, Mora. E também junto com essa cultura infeliz que tem sido criada por uma base, também uma base empresarial religiosa de mentalidade coach que tem sido aplicada, da necessidade do empreendedorismo, que a gente vai falar um pouco melhor sobre isso na próxima pergunta, tem causado também essa nuvem de ódio e preconceito terrível, terrível, o que na verdade a Constituição elevou a um grau absoluto que, como é a CLT, tem se tornado por causa dessa infâmia esse tipo de tratamento, enfim. Pode continuar. É triste ver porque é uma tecnologia, não no sentido de informática, mas é uma tecnologia muito comum de dominação. A gente convence aqueles que são sujeitos do direito a não quererem o direito. Então, você, numa simples conversa com um, aplica um motorista de aplicativo ou enfim, alguém que está, né, hoje, às vezes não por escolha, né, dessa liberdade que a gente gosta de advogar, que não é uma liberdade, num regime onde ele não é mais CLT. E que daí ele bate no peito e fala assim: eu não sou mais CLT, eu não tenho mais um patrão mandando em mim, no horário que eu entro, no horário que eu saio, mas a gente que é CLT, eu sou CLT também, a gente tem um patrão mandando na gente. Isso se chama relação de subordinação. É o que é inaugurado a partir desse momento aí, principalmente na Europa, a partir da Revolução Industrial, enfim, a gente já está num outro capítulo da história aqui para a gente comentar. E daí eu tenho um patrão que manda em mim.
só que ele manda em mim dentro de um limite, que é o limite estabelecido pelo direito do trabalho. E daí ele pode mandar em mim até 8 horas do meu dia. Esse período que ele pode mandar em mim. E daí depois eu tenho que ir para casa. O que já são muitas horas, tá? Não sobra quase nada para você viver trabalhando no regime de 8 horas diárias, 44 horas semanais. Sobra para você, quando muito, 3 horas no dia, para você poder fazer coisas que você precisa arrumar na sua vida para você então poder ir trabalhar. O final de semana e olhe lá o que sobra para você. Mas essa pessoa que trabalha 8 horas e que herda hoje todo esse processo cumulativo de conquista de direitos, ela é taxada de você está subordinado, você está tendo que obedecer ordens, eu sou livre, eu sou um trabalhador livre, ninguém manda em mim. E daí, na primeira pergunta que você faz para esse trabalhador livre, você fala assim: e quantos dias você trabalha por semana? Daí esse trabalhador livre, que não tem um patrão, abre aspas, né? Mandando nele, ele fala: não, eu tenho que trabalhar todos os dias. E daí você pergunta: e você trabalha todos os dias quantas horas? Aí fala assim: não, até eu bater minha meta. Ele não quer falar quantas horas ele trabalha. Porque ele quer continuar acreditando que ele é livre. E quantas horas demora para você bater a sua meta? Ah, às vezes 10, às vezes 12. Se não bater em 12, eu fico até 14. Eu não saio sem bater minha meta. Opa. Então você, na verdade, acha que é livre. Porque você não consegue trabalhar menos do que 12 horas. Não é uma escolha que está colocada para você, porque o não trabalhar 12 horas é não sobreviver, é não ter dignidade. E é dentro dessa cilada que a reforma trabalhista se solidificou e fincou as garras dela no nosso sistema, no nosso direito do trabalho, no nosso processo do trabalho, na justiça do trabalho, porque ela precarizou as relações a um ponto de deixar a sociedade confusa. Em vez da sociedade estar lutando, protegendo os direitos trabalhistas, esses direitos que a gente conquistou com a duras penas, as pessoas estão defendendo ou estão sonhando com uma falsa liberdade que essa dita reforma prometeu. Prometeu que traria mais dignidade para eles, e não trouxe. E não vai trazer, né? Porque se você entrega, sei lá, comida com a sua moto e você se acidenta e você quebra sua perna, você não tem como pagar alguém para trabalhar por você. Você não é um empreendedor, você não é um dono dessa empresa que se chama seu corpo. Esse seu corpo está sendo utilizado por alguém que, esse sim, é dono de uma empresa, que o fato de você cair de moto e quebrar o pé não vai impactar em nada no lucro que ele vai tirar no final do mês. Você é só mais uma peça ali. Então, a gente não enxerga ainda isso, né? Não enxergamos como consumidores, não enxergamos como trabalhadores, e é difícil mesmo fazer essa articulação, é difícil mesmo comunicar essas coisas, é difícil entender a gravidade do que está em jogo com a precarização do trabalho e com o desmonte que a gente vê dos direitos trabalhistas, da justiça do trabalho, todo o sistema que protege os mais vulneráveis. E desde a discussão inicial da reforma trabalhista da época, houve um intenso debate entre o corpo acadêmico, mas também na própria sociedade, porque acabou transbordando para as pessoas, né? E assim, aqui no Brasil há uma cultura, infelizmente, nós temos demorado muito para modernizar de forma progressista as relações de trabalho, né? Essa lógica de modernização que foi vendida na reforma, na verdade, ela escondeu a flexibilização das garantias fundamentais e daqueles preciosos direitos do artigo 7º que são inegociáveis, né? Então, a queda, inclusive, algumas pessoas chegam em mim e dizem: Pedro, mas houve uma queda de litigância, houve uma diminuição das lides e etc. Mas assim, eu acho o seguinte, que a queda no número de ações trabalhistas pode até parecer um dado positivo, mas quando a gente olha de perto e observa essas questões todas, na verdade a gente nota que há uma cultura de medo e precarização que explica o silêncio na busca da justiça trabalhista, Exato. né? Eu sei que nós não devemos fomentar as lides, não é o nosso trabalho esse, né, como operadores de direito, mas é,
é de trazer à tona e pôr luz nesses umbrais, porque assim, se vende uma coisa que não é, né? E nós temos demorado muito para modernizar de fato as relações de trabalho. Uhum, Enquanto o uhum, mundo todo tem diminuído é, a jornada de trabalho, nós temos ainda discutido intensamente se vale ou não diminuir, acabar com a escala de 6 por um. Mas, gente, pelo amor de Deus, né? Que debate raso a gente ainda está, né? Às vezes, o que eu costumo dizer é que parece que a reforma trabalhista quis turvar as águas para parecerem profundas. E assim, só foi isso mesmo, né, de fato. Você inclusive tocou no assunto dos entregadores, e é um ponto importante, porque esses chamados empreendedores por necessidade, né, como entregadores de aplicativo, eu acho até injusto uma coisa dessas, mas assim, qual é o papel, Moara, da Justiça do Trabalho na proteção dessas pessoas? Porque a gente sabe que hoje há uma discussão intensa nas cortes superiores sobre um terminho que tem confundido muita gente no geral, até mesmo dentro da academia, mas especialmente as pessoas da sociedade que não têm acesso ao conteúdo legal como a gente tem, que se chama pejotização. Vamos tentar assimilar esse termo com a proteção desses trabalhadores especificamente, Moara. Você consegue uhum. Tá. fazer isso? Vamos, eu acho que a gente tem que fatiar esse bolo, né, Pedro? A gente tem uma confusão hoje no Poder Judiciário e eu sou um pouco cética em acreditar que é uma confusão despropositada, porque quando a gente está falando dos mais gabaritados juristas do nosso país, é difícil crer que eles não dominam aquilo que meus alunos dominam, né? Que é a diferença do que é pejotização, do que é prestação de serviço, do que é terceirização e do que é trabalho no sentido gênero, né, trabalho. Então, eu penso, meus alunos da graduação sabem isso, e eles não estão tendo aula com o professor Maurício Godinho Delgado, não, estão tendo aula comigo. Então, quem dirá esses que estão no topo do poder judiciário do nosso país? Então, eu não sei se é uma confusão inadvertida, né, inocente, ou proposital. E essa confusão, ela beneficia uma camada da sociedade e chá revelação, não é a camada dos trabalhadores, né? Por incrível que pareça, você pode Exatamente. ver até muitos deles na linha de frente dessa batalha, mas não os beneficia. Então, já seria um grande sinal vermelho para a gente, uma bandeira balançando, um red flag, como a gente gosta de falar, se as pessoas que lucram com a sua energia estão defendendo essa bandeira, será que é porque ela é para o seu bem? Vamos liberar a pejotização? Não, não é. A história não nos mostra que esses dois sujeitos estão no mesmo campo de batalha, com raríssimas exceções, né? Então, o que é pejotização? Pejotização é um termo que a gente utiliza para uma fraude trabalhista. Não é todo contrato com uma pessoa jurídica, PJ, daí pejotização, que é pejotização. Um contrato com uma pessoa jurídica pode ser, de fato, um contrato de prestação de serviço, certo? Ele é feito com autonomia, essa pessoa jurídica tem gerência daquele serviço que ela está prestando. Quando a gente tem uma pejotização, a gente tem um contrato formal que ele simula um contrato de prestação de serviço. Mas quando a gente olha na realidade, aquele contrato não é um contrato de prestação de serviço, porque aquela relação é feita em termos que evidenciam a existência de um outro tipo de relação, que é a relação do vínculo empregatício. Por quê? Porque tem Exatamente. subordinação, porque você não pode mandar outra pessoa no seu lugar, tem pessoalidade, Exatamente. porque quem está ali naquele dia a dia recebendo as ordens é você não está tendo autonomia. E daí, Pedro, talvez não sei qual é o público que vai nos assistir e qual o grau, né, de contato que eles têm com o direito, mas é bem comum eu comparar com aquele. Eu vou usar um cara sem noção, porque
nem todo homem, mas sempre um homem, né, Pedro? É mais fácil a gente encontrar um exemplo aí num cara sem noção. Mas sabe aquele cara que fala assim, ó, você pergunta pra ele, o que que a gente tem? Daí ele fala assim, não, não sei o que a gente tem, não vamos dar nome pra isso, não, tá Sim, tão gostoso assim. sim, 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 sim. Só que ele te leva no churrasco da família, daí ele Cruel. viaja com você, daí ele pede pra dividir as contas do apartamento, você paga metade do aluguel e a relação nunca teve nome. Mas se esse cara, né, Deus me livre e guarde morrer, a união estável vai estar reconhecida. Exatamente. Porque assim é a relação de emprego. É um contrato realidade. Existe independentemente da vontade das partes. Não é no plano individual que a gente escolhe se aquilo vai se enquadrar na forminha da relação de emprego ou não. Justamente porque o impacto dela transcende o individual. Transcende o individual. Por isso que é falacioso quando alguns ministros, alguns juristas falam assim: a gente tem que deixar a pessoa escolher se ela quer ser PJ ou empregado. Mas É a gente surreal. pode deixar a pessoa escolher se é pai ou não é pai de um Gente, é filho? surreal um negócio desse. É, existe. Existe. Então, assim, eu quebrei o punho, sei lá, acho que faz uns 2 anos, fiquei 90 dias afastada das minhas atividades de docente, onde eu sou empregada, tenho vínculo empregatício. E depois de 15 dias de afastamento, quem pagou o meu salário, o meu auxílio, foi o INSS, a Previdência Social. E eu não Exatamente. precisei pegar esse dinheiro, Pedro, para contratar uma professora para ir dar aulas no meu lugar. Percebe? Porque um monte de camaradas, só para utilizar aí uma palavra para vocês fazerem algumas analogias, de companheiros meus, também trabalhadores, contribuem para esse sistema chamado Previdência, para o INSS, para a Seguridade Social, né, para ser mais específica, para que eu pudesse ficar em casa os 90 dias me recuperando. Esses que não quebraram o pulso, eles me suportam como igual. É uma decisão coletiva. Só que uma decisão coletiva que nós, como sociedade, não tomamos de forma consciente, porque não temos esse grau de esclarecimento de consciência. E, em contrapartida, o meu empregador também contribui para esse sistema, que funciona para ele como um seguro. Porque Sim, ele só tem que arcar com os 15 primeiros sim. dias da minha doença e depois é esse sistema que vai arcar, para que ele então possa dar conta de me substituir, de colocar outra pessoa para dar aula no meu lugar ou dar um jeito. E é assim que a gente, ó, estrutura a nossa sociedade. É dessa forma que eu não preciso trabalhar com um braço quebrado, porque isso tira de mim dignidade. Porque o meu chefe, né, não estou falando especificamente do meu caso, Sim. mas vamos pensar no dono da empresa, ele tem a possibilidade de não trabalhar com o braço quebrado, porque ele é o dono daquilo. Eu não tenho. Então, o direito tem que fazer isso por mim. As estruturas sociais têm que fazer isso por mim. É disso que a gente está falando. A minha avó faleceu amanhã, dia 7, faz um mês. Eu tive 2 dias de licença. É isso que a CLT dá pra gente. 2 dias de licença nojo, no caso, do falecimento de um avô ou de uma avó. O dono da empresa pode chorar quantos dias? Isso aí. Isso aí. Isso é o grau de dignidade que nós trabalhadores temos Pois é. em relação a quem nos contrata. Então, quando a gente abre mão desse direito, você é um PJ, você não pode chorar nenhum dia. São só 2, é muito pouco, tá, gente? Mas quando você é PJ, você não pode chorar nenhum dia, porque você é um prestador de serviço, aquele serviço precisa continuar sendo prestado. Então, se você resolver chorar, você vai ter que pagar alguém para prestar aquele serviço no seu lugar. E daí você tira da sua subsistência. É esse o grau de fragilidade, é essa a gravidade do assunto que a gente está discutindo aqui. E foram décadas e mais décadas para a gente conseguir conquistar 2 dias. Percebe? E a gente está abrindo mão por uma pretensa liberdade, falando que a gente pode abrir mão disso de forma individual, quando na verdade isso gera um impacto totalmente coletivo. Pois é. Desarticula as famílias, desarticula tudo. Pois é, porque isso é tão poderoso, porque é um questionamento que nos leva à fronteira mesmo do debate, né? A fronteira mais atual possível. A informalidade organizada por tecnologia, né, escapa das categorias clássicas assim do direito do trabalho por uma fraude. E isso Uhum. é muito problemático, gente, né?
porque vai desaguar na exploração, inevitavelmente, na flexibilização de direitos constitucionais que não deveriam ser flexibilizados. A justiça do trabalho, nesse caso, precisa também ser um espaço, né, de criação de uma jurisprudência sensível e atenta às novas formas de precarização, mas sem ser atrapalhada. Sim. E, então, isso é muito importante, né? Tanto é que isso já me leva a lhe questionar uma outra coisa importante relacionada a esse lugar da justiça do trabalho momentaneamente, né? Você acredita que há hoje uma tentativa de deslegitimar a justiça do trabalho, né? E se sim, a quem você enxerga que interessa esse desmonte simbólico e também institucional da justiça do trabalho, Mara? Sem dúvida, existe um movimento, ele não é de hoje, né? Então, eu acho que a minha ressalva é que ele se arrasta por muito tempo, é algo que, no momento de fluxos e influxos, aumenta, diminui, mas que nos últimos 15 anos, né, a gente tem visto crescer de uma forma exacerbada e poderosa. Então, esse ataque simbólico, esse ataque institucional e esse ataque, a gente poderia dizer, estruturado, né? Estrutural e estruturado contra os sistemas de proteção do trabalhador, ele interessa só a um grupo, a quem vai conseguir concentrar mais riqueza, mais poder e mais. Eu não queria usar a palavra dignidade, porque não é esse o sentido, mas que vai conseguir se manter em sua posição de privilégio, acirrando ou nem se importando com o que acontece para quem está abaixo dessa linha. Então, é a essas pessoas que isso interessa. E alguns dizem, né, que seria irresponsável ou irreal, ou que não teria lógica as pessoas defenderem esse sistema, porque a miséria, a desigualdade, a precarização prejudica até mesmo aqueles que precisam dos consumidores, das pessoas consumindo, das pessoas trabalhando, das pessoas rodando a economia, para se manterem nessas posições de privilégio. Pensando mais a longo prazo, até que esse raciocínio faz sentido, mas é porque o século XXI e a nossa sociedade hoje, ela não pensa em longo prazo. Ela pensa no hoje, é o lucro dessa década e estamos nem aí para o que vai acontecer daqui a 20, 40 anos. E tudo bem, né? Se isso vai acirrar mais a desigualdade, a lógica de alguns. Se eu estiver do lado de cá do muro, se o meu condomínio estiver fechado, se a minha água estiver potável e se eu estiver conseguindo fazer as coisinhas aqui que eu gosto de fazer. Então, se tem um monte de miseráveis, se tem um monte de gente trabalhando só para sobreviver, isso não me importa. É essa a fragmentação que a gente encontra hoje na sociedade. E o sonho o sonho do homem médio não é que todos tenham dignidade, é que ele tenha dignidade. Então, para que tanto direito trabalhista se eu quero ser empreendedor? E daí, se eu for empreendedor, os direitos trabalhistas me atrapalham, porque como que eu vou conseguir enricar pagando esse tanto de direito trabalhista para o pessoal? É isso que a propaganda vendeu como fórmula do sucesso. A fórmula do sucesso não é coletiva, não é um país justo, é eu estar confortável, é que eu esteja confortável. E daí isso é um prato cheio para desarticular as instituições que protegem o trabalhador. E não tem espaço para todo mundo no topo da montanha, né? Essa que é a verdade. E o topo da montanha é frio, bate um vento bem gelado. E você fica lá, às vezes, sozinho. Então, que bom seria que se a gente pudesse construir essa base, dar condições para que as pessoas pudessem trilhar os seus caminhos com paz, com tranquilidade, demorar um pouquinho para tomar um banho de rio, mas não pode. A gente tem a tecnologia, o nosso serviço, que era para a gente estar trabalhando menos, mas a gente tem tecnologia para possibilitar que a gente trabalhe mais. Veja, esses dias eu me peguei nessa cilada. Falei assim, nossa, eu demorava tanto para fazer prova, daí às vezes eu fazia só 2, 3 modelos de prova. Agora, com o chat, eu faço 5 modelos de prova, porque ele mexe todos os modelos para mim.
e daí eu já consigo corrigir tudo no mesmo dia também, porque já estruturo os gabaritos. É. E isso não diminuiu nenhuma hora do meu trabalho, eu continuo trabalhando a mesma quantidade, entende? Só que eu agreguei mais trabalho ao meu trabalho e é assim que a gente tem feito. Tem liberado tempo para a gente de algum trabalho, para a gente conseguir um segundo trabalho, um terceiro trabalho, para aí sim manter o patamar de dignidade que a gente sonha, que a gente deseja. Então, é um contrassenso, né? O que é progresso? A gente está progredindo mesmo? A gente está se modernizando? Modernizar é isso? Esses conceitos estão em aberto, estão em disputa. E eu acho que essa disputa que a gente tem que fazer na sociedade, esclarecer a sociedade disso, né? Será que É a gente verdade. está ganhando mais, verdade, mas a gente está adoecendo mais, então é progresso, não é progresso? A métrica é difícil de fazer, né? E é difícil, essa disputa não é uma disputa simples, não é uma disputa fácil. E se a gente também quiser ficar resolvendo os problemas de agora, do trabalho de agora, com os instrumentos do século passado, a gente vai perder a disputa, a gente vai estar atrasado, a gente não vai atender o anseio da população. Então, para a gente que defende o direito do trabalhador e dignidade para o trabalhador, urge repensar os nossos sistemas, os nossos instrumentos, a forma que a gente faz a proteção para a gente propor uma proteção sem precarização. A gente tem que ter uma contraproposta, a gente tem que ter um contraponto. Porque ficar falando só que não pode mudar, tem que permanecer como tá, tem que ser, não pode mudar, do jeito que tá bom, isso não vai colar na população e não cola na prática mesmo, porque não Na resolve, realidade né? mesmo, na Não cola realidade na realidade. fática, não encontra. É, Pois é, e isso vai até diretamente contra o projeto de nação mesmo que a Constituição tem, que é, como costumo dizer, esse conceito espiritual nação, né, que acaba sendo a mescla da estrutura de um passado, presente e futuro de um povo mesmo, está além do país, está além do território. Esse projeto de nação que a Constituição tem, né, como alguns constitucionalistas costumam dizer, o desejo da Constituição de nação, é uma nação fraterna. E há na verdade, uma desconstrução desse próprio conceito e desejo da Constituição, que também passa por esse plano, esse projeto de desmonte da justiça do trabalho. sim. Né? E isso não é teoria da conspiração, tá, gente? É, Isso é fato mesmo na prática. E como eu costumo dizer, a deslegitimação da Constituição, e agora eu preciso dizer que a deslegitimação da justiça do trabalho não é neutra. Não é, sim. certo? Ela favorece um projeto de país onde o trabalhador é descartável. Exato. Então, eu preciso mesmo dizer, como eu costumo dizer, com relação a esse projeto de deslegitimação e desconstrução da Constituição ao longo do tempo, né? Através de alguns mecanismos e grupos. Não é neutro. Né? Favorece um projeto de país que não é o projeto de país ou de nação que o desejo da Constituição tem. Né? Defender a justiça do trabalho é defender a democracia, porque ela é um pilar da civilidade, como bem disse o ministro e citei anteriormente. Mas, Moara, para que a gente possa encaminhar para o final, né, porque você tem sido extraordinária, cada resposta eu tenho aprendido demais ouvindo você, mas para que a gente possa encaminhar para o final, tem algo que é importante da gente colocar na mesa, porque acredito que ultimamente essa discussão tem ficado tão inflamada no meio das pessoas e, enfim, não só no judiciário, mas dentro de toda a sociedade mesmo. E, e o que os cidadãos comuns, as pessoas que não estão dentro dessa comunidade aberta de intérpretes da Constituição, que somos todos nós, dessa no meio dos operadores do direito, ou seja, o trabalhador comum, a pessoa, a senhora, a dona de casa, o empregado doméstico, o que as pessoas, os cidadãos comuns, podem fazer para garantir os direitos, seus direitos como trabalhadores, sabendo que eles podem ir até a Justiça do Trabalho, fazer a sua própria reclamação e, enfim, dali darem seguimento à busca pelos seus direitos. Mas muitas pessoas ainda têm dúvidas, Moara, sobre quando devem procurar a Justiça do Trabalho. Uhum.
especialmente nesse momento de indefinição. Quais são os principais direitos do trabalhador que o trabalhador pode buscar para proteger-se e como ele pode acessar essa justiça do trabalho de forma simples e direta quando sentir que esses direitos mais importantes estão sendo violados. Então, gostaria que você pudesse nos citar alguns exemplos práticos de direitos muito importantes e como esse trabalhador pode identificar que eles estão sendo violados e pode buscar auxílio da Justiça do Trabalho. Porque, como citei anteriormente, nós sabemos, os operadores do direito, que eles podem fazer isso sozinhos. Mas, e a Justiça do Trabalho nos dá o amparo para isso. Mas quais são os principais direitos que comumente são mais violados e como essas pessoas podem ir buscar esse auxílio? Perfeito. Então, vou começar de trás para frente. Primeiro, como acessar a Justiça do Trabalho? A Justiça do Trabalho ela é peculiar. Ela permite o que a gente chama, aqui no direito, de jus postulandi, mas esse nome é muito complicado para a gente ficar falando aqui na internet, então significa que você não precisa de um advogado para entrar com uma ação, com uma petição perante a Justiça do Trabalho, na maior parte dos casos. Então, independente do valor, do que você está pedindo, a reclamação trabalhista, que é a causa, é a petição inicial mais simples aqui no processo do trabalho, ela pode ser feita pelo próprio trabalhador. Ele pode ir na Justiça do Trabalho e fazer ela, inclusive, de forma verbal. Porém, contudo, todavia, a gente sabe que, apesar de ser o procedimento, a jurisdição mais simples que a gente tem, que é a Justiça do Trabalho, ela ainda é muito complicada para quem não domina a linguagem jurídica. Então, é importante que você saiba que, mesmo podendo litigar sem um advogado, você tem direito à assistência judiciária gratuita, seja nos sindicatos da sua categoria, seja na Defensoria Pública da União. E, além disso, os núcleos de prática jurídica das diferentes universidades do Brasil, eles podem atender também de forma gratuita trabalhadores e trabalhadoras que sejam hipossuficientes. Então, vale a pena você buscar auxílio jurídico para litigar na Justiça do Trabalho. Se você não tem condições de contratar um advogado, procure seu sindicato, procure a Defensoria Pública da União ou um núcleo de prática jurídica. E daí a gente precisa verificar também quando e como a gente vai acionar a Justiça do Trabalho. É muito complicado para o trabalhador que está ali num vínculo empregatício que ele precisa daquele trabalho para sobreviver, pedir para que ele litigue enquanto ele ainda está dentro daquele vínculo. Você vai processar o seu patrão? Você poderia processar o seu patrão, mas isso vai te colocar numa situação de fragilidade, onde você às vezes vai ficar entre o emprego e o processo. Então, é comum que os trabalhadores entrem com processos na Justiça do Trabalho só depois que o vínculo foi extinto. Então, a partir da extinção do seu contrato de trabalho, quando ele acaba, você tem 2 anos para entrar na Justiça do Trabalho. E se você está num contrato e aquele empregador está violando seus direitos, você quer extinguir o contrato, mas não quer perder aqueles chamados direitos trabalhistas que você perde quando você pede demissão. Você pode manejar o que a gente chama de rescisão indireta. É como se a justiça fosse aplicar uma falta grave, uma justa causa, mas para o patrão. E daí ela pode acontecer em vários casos. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Tem assédio no ambiente de trabalho. Você pode entrar com uma ação pedindo o rompimento do seu contrato de trabalho para que o seu contrato de trabalho seja rescindido, não por culpa sua, mas por culpa do seu empregador. E daí você vai receber multa de 40%. Se você preencher os requisitos, você vai poder se habilitar no seguro-desemprego, sacar o seu FGTS e receber todas as suas verbas rescisórias. Além disso, se for caracterizado o assédio moral, você pode pedir uma indenização por dano moral, porque aquilo violou o seu direito de personalidade. A gente também tem outros casos, como não pagamento de horas extras, não recolhimento da contribuição ao FGTS. Tudo isso pode acarretar, sim, a rescisão do contrato de trabalho e você entrar com uma ação ainda com o seu contrato vigente, o seu contrato em vigor. Tem outros direitos que a gente precisa estar atento.
Não podemos ser demitidas, mulheres, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. E isso gera uma confusão nas mulheres, porque a gente tem 120 dias de licença maternidade. E daí, quando ela volta da licença maternidade, ela já pode receber o aviso prévio? Não pode, tem que esperar dar esses 5 meses que teve o bebezinho, para então receber o aviso prévio. Posso emendar minhas férias com a licença maternidade? Pode emendar as férias com a licença maternidade, mas veja, daí quando você voltar, já vai ter passado provavelmente esse período de 5 meses. É por isso que é comum as mulheres receberem aviso prévio logo depois que voltam da licença, porque emendaram a licença com algum período de férias, e daí ultrapassou esse prazo de 5 meses. Eu posso ser demitida pelo fato de estar grávida? Não, não pode. Além disso gerar indenização substitutiva, isso pode gerar para você também uma indenização por dano moral, porque é discriminatório. Eu posso sofrer controle do meu empregador na minha vida privada, na minha vida pessoal? Em algum casos, isso é permitido, mas não é ilimitado esse controle. Ele não pode controlar com quem você sai, com quem você namora, deixa de namorar. Isso tudo, se ele controla essas coisas da sua vida privada, isso caracteriza uma violação do contrato de trabalho, também pode acarretar o rompimento do contrato de trabalho, a sua imagem, se você tem cabelo liso, se você tem cabelo cacheado, se você usa maquiagem, não usa maquiagem, controlar a sua religião, controlar em quem você vota, deixa de votar. Nada disso pode acontecer numa relação de vínculo empregatício e causam violações que vão gerar indenizações. Receber menos pelo simples fato de ser uma pessoa idosa, uma pessoa preta, uma pessoa com deficiência, uma mulher. Não pode, a legislação trabalhista veda esse tipo de discriminação e também prevê multa sobre isso. Bom, temos N direitos que a classe trabalhadora tem, muitos direitos mesmo, mas ainda são direitos que garantem o mínimo, o básico, porque se essa grande quantidade de direitos básicos não for garantida, a gente não vai ter nada. 8 horas de trabalho, 44 horas semanais, descanso semanal remunerado, férias de 30 dias. Veja, férias de 30 dias é pouco. 30 dias em um ano é pouco. É esse o direito que a gente tem que receber férias mais um terço, o valor relativo àquele mês de férias, mais um adicional de um terço, para que a gente possa, então, arcar com as nossas contas, com as nossas dívidas, porque elas não tiram férias, e esse um terço é para você, sei lá, tomar um picolé na padaria, né? Porque um terço é o que sobra para você garantir as suas férias. Então, o leque de direitos é enorme. No caso que se você tiver dúvidas sobre ter ou não ter um direito trabalhista, tem várias fontes que você pode pesquisar também. A CLT é a primeira delas, a Consolidação das Leis Trabalhistas, mas ela não se aplica para todos os trabalhadores. Por exemplo, se você for um empregado, uma empregada doméstica, você tem que procurar a Lei Complementar 150 de 2015. A gente tem, tanto na Justiça do Trabalho, como no Ministério Público do Trabalho, cartilhas, apostilas, posts informativos que vão gerando, de uma forma didática, esclarecimento para o trabalhador sobre essas questões. Então, é importante que você siga o máximo de pessoas, de instituições, de organizações que mostrem para o trabalhador, que mostrem para você de uma forma didática quais são os seus direitos. E para os empresários também, para que eles possam saber quais são os limites da sua atuação e que por desconhecimento não acabem gerando violações ali dentro daquele vínculo empregatício, daquele contrato de trabalho. Então, a Justiça do Trabalho, ela está posta para resolver os grandes e os pequenos conflitos. Porque quando a gente está falando de direitos trabalhistas, de grão em grão a galinha enche o papo, sabe? Até o pequeno conflito tem um impacto muito grande na vida do trabalhador. Veja, um atraso de um salário tem um impacto gigantesco na vida não só do trabalhador, como de toda a sua família. E daí, além do Poder Judiciário, além da estrutura da Justiça do Trabalho, a gente ainda tem as comissões de conciliação prévia, que são organizadas pelos sindicatos. Se você não quer entrar com
uma reclamação trabalhista e você quer entrar em acordo com o seu empregador, você pode buscar essa conciliação prévia no sindicato, e isso tem efeito de título executivo. O que significa dizer? Que se o patrão não cumprir com esse acordo, você pode já pedir a execução desse acordo na Justiça do Trabalho. Não vai precisar ouvir testemunha, não vai precisar fazer depoimento pessoal, nada disso. Já vai chegar prazo de 48 horas para pagamento. E isso imprime celeridade para tutela desses direitos, para garantia, desculpa, desses direitos, que são direitos de caráter alimentar. Então, assim, em, sei lá, 5 minutos, o que a gente leva 5 anos, né, para conseguir estudar de forma detalhada. É, São esses os direitos que os trabalhadores podem postular e podem buscar na Justiça do Trabalho através desses instrumentos que eu acabei de mencionar aqui. pois é. Quanta coisa. E isso tudo e um tanto mais, porque tem muito mais, é a justiça do trabalho e o direito do trabalho. É importantíssimo que a gente não perca de vista esse lugar de honra e de relevância que o direito do trabalho e a justiça do trabalho têm na sociedade brasileira. Bauman, Perfeito. Bauman diz que o trabalho na modernidade líquida é marcado por essa precarização da perda de estabilidade, onde as formações elas são muito mais voltadas para o consumo em si, né, onde o consumo é uma realidade mais relevante do que a formação para o É. trabalho que a Hannah falou antes e como eu citei antes. E até uma curiosidade aqui, Mora, interessante, que são dois pensadores que quem me apresentou foi a sua mãe, em Ah, 2017. A ela gente, adora, ela gosta muito dos dois. numa conversa em 2017, onde eu tive a imensa alegria de estar almoçando com ela, ela me apresentou os dois. E isso mudou a minha cosmovisão. Minha cosmovisão como pessoa e como operador de direito. Então, assim, existe a necessidade urgente de ouvir as pessoas que produziram sobre temas inerentes à realidade e às relações humanas, né? Como a Hannah ou como Bauman, de forma mais humanista e até filosófica do que prática, e isso eu estou dizendo para os operadores do direito, Sim. né? Porque nós precisamos urgentemente das angulações que esses pensadores nos trazem, né? Uhum. Muitas vezes a letra fria não é suficiente. Normalmente Perfeito. ela não é suficiente. A É. realidade prática e a vida vivida, especialmente a vida pensada, especialmente a vida vivida, mas também a vida pensada por esses outros olhos, Uhum. nos amadurecem muito na operação do direito. Sim. Então, isso é algo que eu posso aconselhar aos operadores no geral, né? Porque, e agora especificamente dizendo que a justiça do trabalho é sim um instrumento poderoso de aperfeiçoamento da democracia e das relações humanas, como nós tratamos anteriormente. É uma ferramenta sofisticada do Estado brasileiro para reduzir as desigualdades e tornar o ambiente de trabalho um ambiente leve e não um ambiente cruel, Uhum. né? Leve na medida do possível de uma realidade, de uma sociedade capital como a nossa, né? Mas como nos lembra a Constituição, o trabalho é um valor poderoso, é base de ordem social, e a justiça do trabalho é o espaço institucional onde se traduz todos os dias a busca, né, e o pacto entre produção e dignidade. Isso. Então é muito importante que nós possamos continuar dando relevância a esse tema. Moara, muito obrigado pela conversa, muito obrigado pela aula, na verdade, né? E agradeço também a todos que acompanharam, inclusive tem acompanhado essa temporada na conversa incrível que nós tivemos com a Beatriz Bueno sobre cotas na educação, cotas raciais na educação. Depois, a segunda com o senador Eduardo Suplicy sobre renda básica de cidadania, que foi uma coisa extraordinária. Ele é um adjetivo, É. né? E Moara, preciso dizer que você também, sabe, de fato.
né? Que domínio, que critério, que competência para falar daquilo que acredita, né? Parabéns de verdade. E vamos continuar construindo juntos. Você daí, eu daqui, a Tamo gente vai fazendo um junto. pedaço cada um, vai fazendo um pedaço cada um e a coisa vai dando certo. Muito É isso, obrigado, Mário, de verdade, viu? é isso, Pedro. A gente tem que pensar o trabalho como algo além da sobrevivência. A gente não trabalha só para sobreviver, a gente precisa trabalhar para ter dignidade, a gente precisa trabalhar para se realizar, para ser feliz com o que a gente Sim. executa, ter orgulho daquilo que a gente faz. É sobre isso que a Constituição está falando. É o trabalho além da sobrevivência. A função social do trabalho é fazer a gente ser, a gente existir também, é uma das nossas dimensões. E a gente ainda está muito distante de construir um espaço onde o trabalho signifique isso para a maior parte ou para todos da nossa população. Eu acho que é essa a nossa luta dentro desse aspecto e entender que esse aspecto se comunica com todos os outros, e por isso que é muito legal esses diálogos que você tem promovido, porque a gente vai pegando cada pontinha desse fio de lã emaranhado que é a sociedade, e a gente consegue através dessas reflexões, entender melhor a nossa realidade e manejar de uma forma diferente o direito para impactar a realidade com aquilo que a gente sonha, porque às vezes a realidade prática ela não transmite ou não reflete aquilo que a gente sonha, e é através da mudança da aplicação do direito, dos outros instrumentos, da nossa existência nessa realidade prática, que a gente vai construir esse sonho. Então, a gente precisa sonhar, né, para conseguir viver. Dizem que viver é melhor do que sonhar, mas a gente precisa sonhar para conseguir viver também. Então, obrigada por esse espaço, obrigada pelo diálogo, pela paciência aí nas minhas respostas, às vezes meio prolixas, mas foi uma alegria poder trocar esse dedinho de conversa com vocês. Ô, coisa boa. Como a gente diz lá em Alagoas, né? Teotônio Vilela é quem falava muito isso, que a realidade é própria dos sonhos. Não há nenhuma realidade sem que antes se tenha sonhado com ela. É verdade. Então, ele tá certo mesmo. Então, é por aí. Obrigado, Maura, de verdade, viu? Um abraço, estou sempre Obrigada, aqui, conte Pedro. comigo. Tudo Um de beijo para bom. você, para sua mãe, para seus irmãos, viu? Valeu, um beijão, Tchau, querido. um abraço para você também. Tchau, tchau.